Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos concluir o nosso estudo sobre o trabalho de uma força. E como falei na última aula, hoje vamos falar sobre o trabalho de uma força variável. Ok? Muito bem, então nossa aula de hoje tem como tema trabalho de uma força variável. Bom pessoal, vamos lá. Então, nós vimos na aula anterior o trabalho de uma força constante. E o trabalho de uma força constante foi determinado a partir dessa expressão, trabalho, força, deslocamento, cosseno do ângulo. Então, se a gente tem uma força que é paralela ao deslocamento, e a gente chamar essa força de Fx, a gente pode representar esse gráfico. Então, está aqui a força Fx, que não vai variar com o deslocamento, portanto, vou ter o deslocamento aqui na direção D, né? E D é a direção de x, e eu vou ter aqui a força Fx. Tá? Então, o trabalho vai ser a força Fx vezes o deslocamento, uma vez que a força é considerada nessa questão como constante. Tá ok? Então, nós temos que, nessa figura, a força representa aqui, nesse retângulo, a altura. Então, eu vou ter aqui a altura, que vai ser representada pela força. Ok? E a base desse retângulo vai ser o deslocamento. Portanto, como eu tenho que o trabalho é a força vezes o deslocamento, então eu posso observar que vai ser a base vezes a altura. E a base vezes a altura desse retângulo representa a área do retângulo. E aí, a gente pode inferir que em qualquer deslocamento, e eu representando a área desse deslocamento, ou seja, o gráfico da força em relação ao deslocamento, nós teremos que o trabalho vai ser numericamente igual à área, certo? Com uma observação que eu vou fazer aqui, que a gente vai ver na questão. Como a área está acima do deslocamento, a força foi sempre positiva, então o trabalho se motor, ou um trabalho positivo. Mas se a área aparecer abaixo do deslocamento, ou se a força for negativa, o trabalho vai ser resistente, oposto ao deslocamento. Tá? O trabalho vai ser negativo. Ok? Muito bem. Vejamos esse exemplo. Um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa, em posição horizontal. Então, não tem atrito, a mesa é lisa, em posição horizontal. Sob a ação de uma força variável, que atua na mesma direção do deslocamento ou do movimento. O trabalho realizado pela força, quando o bloco se desloca da origem até a posição x6. Então, vamos lá. Veja que a força ela é variável. Veja, ela começa em 0, na posição 0. Ela está na direção do deslocamento sempre. Vai até a posição 1. A força chega a um valor máximo de 2. Permanece constante até 2 metros. Depois ela reduz a 0, variou, mas na direção e no sentido do deslocamento, portanto, a área acima do eixo que representa o deslocamento, essa área vai representar aqui um trabalho motor, um trabalho positivo, certo? Essa área de 0 a 3 representa um trabalho motor, um trabalho positivo, chamado de área 1. Ok? Mas depois, a partir de 3 metros, a força muda de sentido, mesma direção do deslocamento, mas no sentido contrário. Então, vai até menos 2 e volta para 5. Então, essa área aqui embaixo, vou chamar de área 2, ela representa o trabalho representado, o trabalho da força variável, mas no sentido contrário do deslocamento. Portanto, o trabalho vai ser resistente, ok? E veja que esse pedacinho de 5 a 6, a força foi 0. Então, o corpo deslocou-se 1 metro, mas sem ação da força. Portanto, não tem trabalho. O trabalho aqui vai ser nulo. Ok?
Então, vamos aos cálculos. Primeiro, de 0 a 3, a figura representada aqui é um trapézio, onde eu tenho a base maior, olha aqui embaixo, que é 3, a base menor, que é esse pedacinho aqui, ó, que é 2 menos 1, que é 1, e a altura, que é 2. Portanto, a área do trapézio é base maior mais base menor, tudo vezes a altura dividido por 2. Substituindo os valores que eu comentei, base maior aqui embaixo, ó, 3, base menor, 1, aqui em cima, ó, 1, e a altura, 2. Então, a gente cancela o 2 com 2, portanto, sobra 4 joules, trabalho positivo, trabalho motor. No deslocamento de 2, de 3 a 5, nós temos aqui um triângulo e representado abaixo, né, da linha do deslocamento, do eixo do deslocamento. Então, trabalho resistente. Então, a área de 3 a 5, base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo, que vai dar 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. 2 joules. Veja que eu não botei negativo aqui, porque não existe área negativa. Contudo, eu sei que esse trabalho vai ser resistente, tá? Porque a força se opõe ao deslocamento. E o trabalho de 5 a 6, a força sendo nula, o trabalho é nulo. O trabalho resultante em todo o deslocamento com essa força variável foi a soma dos trabalhos de 0 a 3, de 3 a 5, né? E de 5 a 6. Substituindo, perceba que foi 4 joules, depois eu coloquei aqui menos 2, em virtude aqui do deslocamento ser num sentido e a força em outro, trabalho resistente, e 0. Portanto, o trabalho total no deslocamento de 0 a 6 foi de 2 joules. Okay? Vamos agora dar um exemplo de uma força variável que acontece no nosso dia a dia, que é a força de natureza elástica. É uma força que acontece em molas, em elásticos, né? Hoje passei na praia, tem um homem fazendo exercício lá, um atleta, puxando um elástico amarrado em uma árvore, né? Então, você vê essa ação dessa força, o elástico exerce uma força, o homem deforma o elástico, ele volta para a posição inicial, né? Os amortecedores de carro, você tem lá molas, tá certo? Amortecendo o movimento, né, do carro. Tá? Então, você tem uma força chamada de força elástica que acontece geralmente nesses meios elásticos. Essa força elástica, por sua vez, que aparece em molas, elásticos, né? Ela é calculada em função da sua deformação. Só que essa força ela varia em função da deformação e é dada pela lei de Hooke. Veja bem, se eu tenho aqui essa posição, aqui uma mola, sem nenhuma deformação, não pendurei nada, ela não se deformou, a força é 0. Mas perceba que eu coloquei um peso P preso à mola, ela deforma de uma distância aqui x. Então, ela parece uma força elástica no sentido contrário do deslocamento. Então, eu vou ter uma força elástica aqui, ó, no sentido contrário da força que provocou o deslocamento. Se eu coloco mais um peso, o deslocamento dobra. E, finalmente, mais um peso, triplica. Então, tem um x, 2x, 3x. Essa força elástica ela vai variar em função desse deslocamento. Então, Hooke escreveu a seguinte equação. A força elástica é proporcional à deformação da mola, que é o x. E esse K é uma constante que depende da natureza da mola, tá certo? Cada mola vai ter uma constante elástica diferente. Tá ok? Muito bem. F representa a força elástica, né, em newtons. K é a constante elástica, no SI newtons por metro quadrado. E X é a variação da deformação da mola, tá certo? Do corpo elástico. Ok? Vamos lá. A força elástica sendo variável, eu posso calcular o trabalho também pela área, tá certo? Mas a formulazinha para calcular o trabalho da força elástica é essa aqui, kx2 sobre 2, ok? Mas se você observar aqui, eu posso fazer um comentário breve, né?
eu tenho aqui a força elástica e aqui o deslocamento X. X, tá? E a força elástica. Vai acontecer, se eu não tiver deformação, zero, e vai crescendo linearmente. Então, para uma força elástica que eu tenho aqui, ó, Kx, e aqui eu tenho um deslocamento x, a área dessa figura, que é a área do triângulo, é a base, que é x, vezes a altura, que é kx. Então, vai ficar dividido por 2, que é um triângulo. Então, kx2 sobre 2. Okay? Vamos lá ao exemplo. Para comprimir uma mola em 50 centímetros, foi necessário exercer sobre ela uma força de 10 newtons. Qual o valor da constante elástica da mola? Então, veja, constante elástica da mola, então eu tenho a deformação da mola, 50 centímetros, dividido por 100, dá 0,5 metros no SI, a força, 10 newtons. Então, no SI, força é Kx sobre 2, força é Kx, então a força é 10, o K eu quero, permanece, e o X é 0,5. Então, divido 0,5, portanto, eu vou torcer por 5, 20 newtons. Esse é o valor da força, certo? Esse é o valor da constante elástica dessa mola. Letra A. Qual o valor do trabalho realizado pela mola sobre o corpo? Então, a mola foi comprimida. Então, a mola vai empurrar o corpo. Então, olha, em módulo, a gente pode dizer que o trabalho é Kx2 sobre 2. Portanto, resolvendo isso aqui, 20 dividido por 2 dá 10. Aqui, ó, 20 dividido por 2 dá 10. Portanto, você vai ter 10 vezes 0,5 é meio, né? Meio vai dar, ao quadrado vai dar 1/4. 1/4 é 0,25. 0,25. Portanto, 0,25 vezes 10, 2,5, que é a resposta. Então, o módulo da força, o trabalho elástico, né, vai ser de 2,5 joules. Ok? Muito bem. Espero que vocês tenham um bom final de semana e a semana que vem vamos concluir a atividade da trabalho e energia. Certo? Então, na próxima aula vamos falar sobre energia cinética, energia potencial e o princípio da conservação da energia. Para vocês, um bom final de semana e um grande abraço.